Podcast Compreendedor, com Letícia Franco. Sejam bem-vindos ao podcast Compreendedor, um podcast que facilita o entendimento da dor através da ciência acessível. Eu sou Letícia Franco e nesse episódio nós vamos receber aqui o professor Fernando, também conhecido como Zé, professor da UFSCar e coordenador do Centro de Referência no Atendimento Interdisciplinar em Dor, também conhecido como a Clínica da Dor. Dá uma facilitada na minha vida, né, Zé? E a Loren Bettoni, gerente do curso de especialização interdisciplinar em dor e hoje supervisora da área de gerontologia da Clínica da Dor. E hoje eu queria saber um pouquinho mais sobre como funciona trabalhar num centro de referência de atendimento da dor. E como que é a Clínica da Dor da UFSCar, assim, um atendimento SUS, interdisciplinar, assim. Queria muito conhecer e saber um pouquinho mais. Não que eu já não conheça, mas para o pessoal saber um pouquinho mais. Bem, muito obrigado, viu, pela apresentação e pelo convite em participar desse podcast. Acho que é um prazer. Nós aqui da Universidade Federal de São Carlos estar participando desse projeto que nasceu com o nosso curso de especialização, né? Eu, juntamente com a minha colega Loren aqui, a gente vai tentar falar um pouco para o público, né, sobre o que é um serviço de referência de dor no interior do estado de São Paulo, né, mas principalmente voltado para assistência gratuita para pacientes com dor crônica. Principalmente trabalhando no SUS, eu acho muito legal que a gente tenha centro de referência de dor no interior. Eu atuo numa área onde não tem, né, uma área de abrangência que não tem um centro de referência de dor, então fica muito difícil para mim, enquanto médico de família, direcionar esses pacientes. E eu acho muito rico que São Carlos consiga ter esse centro de referência, né? Tanto como um serviço gratuito, mas principalmente para acolher umas doenças mais complexas, dores mais complexas, são exclusivamente musculoesqueléticas, né, na Clínica da Dor. Sim, então acho que é importante, que o ponto de partida para entender o serviço é a demanda, e a demanda depende do município, que a gente tem muita clareza, e a dor crônica realmente ela está presente, infelizmente, em todo o território nacional. A particularidade é que ele nasce realmente de uma clínica escola dentro de uma universidade pública. E a partir daí, toda a ideação do serviço está voltada ao tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, associado com uma demanda que você comentou, realmente de uma queixa predominantemente musculoesquelética da população de São Carlos e microrregião. E como que esse paciente chega, então, na Clínica da Dor hoje, Loren? Bom, Letícia, a maioria dos nossos pacientes, ele vem via CROSS, né? São pacientes que são referenciados da atenção básica, da atenção primária, e também recebemos pacientes via interconsultas, né? Como o professor Zé disse, é uma unidade de saúde escola, onde tem atuação de outras profissionais, né? Outras áreas dentro da UFSCar que atuam lá dentro, e muitas vezes esses pacientes vêm por interconsultas de outras linhas de atendimento para a Clínica da Dor. Eu conheci lá a Clínica da Dor, é uma estrutura muito legal, muito bacana. Vocês têm tanto discussões por áreas, né, quanto discussões interdisciplinares. E como que esse paciente, quando ele chega na clínica, ele foi selecionado, ele foi encaminhado dessa atenção primária, ele chegou ali via CROSS, e aí ele vai ser acolhido por quem e como que vai ser esse processo para definir qual paciente ele vai, com qual profissional ele vai passar, como que vai ser estruturado, né? Eu sei que como um dos pilares principais que a gente tem tanto na especialização é a educação em dor. Então, como que vai ser desenhado esse caminho desse paciente que chegou até a Clínica da Dor? Muito bom. Acho que como a Laura bem observou, acho que o primeiro caminho realmente é esclarecer a esses órgãos que são os órgãos de referência da rede de atenção em saúde para o nosso serviço, né? A dor crônica era uma manifestação muito comum em diferentes acometimentos, né, da área da saúde. Então, o primeiro passo realmente é trazer a informação para esse profissional que está na ponta, principalmente lá na porta da unidade básica de saúde, para ele entender quando a queixa chegar até ele e realmente se limitar a equipe, se limitar os recursos que ele tem lá na ponta, que realmente que ele tem que trazer para um centro de referência. Então, o primeiro caminho é o quê? É ajustar os critérios desse fluxo para chegar no nosso serviço. A partir que realmente chega no nosso serviço, acho que a Lore vai complementar, nós temos toda uma estrutura realmente para fazer a triagem, a seleção frente à nossa equipe, mas é muito importante destacar esse primeiro passo, porque muitas vezes, a depender da queixa do paciente, ele acaba e é acolhido muito bem na atenção primária lá na porta de entrada. Então, nosso serviço realmente é para receber casos mais complexos
né, que por diferentes motivos e principalmente por causa da manifestação da condição crônica que a gente tem, o serviço acaba não conseguindo realmente fazer todo o acolhimento adequado e encaminha para nós para ter uma maior complexidade e um segmento correto. Então, para ser admitido, né, dentro da clínica da dor, o paciente precisa ser maior de 18 anos, ele precisa ter uma condição de dor musculoesquelética, né? Então, são excluídos pacientes que tenham demandas, por exemplo, de uma dor oncológica, e também pacientes que já tenham tentado outros tratamentos e que não tenha obtido sucesso. Então, esses são os 3 pontos, né, que o paciente, antes de passar pela triagem, precisa ter como critérios para realizar a triagem. Então, a partir desse momento, esse paciente ele é contactado pela nossa equipe e aí, tendo esses 3 critérios, ele é atendido para uma triagem inicial, onde a gente vai buscar entender, né, o perfil dele, fazer uma identificação, então, qual o nome, da onde ele vem, e também entender a queixa principal. Quando a gente entende essa queixa principal por se tratar, né, estar dentro dessas condições, aí de fato o paciente é admitido e vai passar por todo o processo, por todo o nosso fluxo de atendimento. E nesse fluxo de atendimento, ele passa por todos os pacientes, passam por todos os profissionais, ou existe uma seleção em algum momento? Primeiro, o que seria interessante a gente saber, né? Quais profissionais hoje atuam na clínica da dor? E como que esse paciente vai passar? Ele vai passar sempre pelo psicólogo, ele vai passar sempre pelo fisioterapeuta, ou existe pacientes que precisam ser acompanhados mais pelo psicólogo, mais por um profissional do movimento, se isso vai ser em grupo, se vai ser individual, como que isso é selecionado durante esse processo? Depois, então, desse momento da triagem, né, esses atendimentos é feito em trio. Então, retomando a pergunta inicial sobre quais os profissionais que atuam dentro da clínica da dor, hoje a gente tem fisioterapeutas, gerontólogos, psicólogos, educador físico e também a equipe da enfermagem. Esses são os profissionais que fazem parte hoje, né, do nosso cenário, do nosso contexto dentro da clínica da dor. Então, a partir do momento que esse paciente entra, ele é triado, né, e ele tem os critérios elegíveis, ele vai ser atendido por um trio de profissionais interdisciplinares. Então, é manejado para esse paciente uma equipe que seja composta por um físio, por um gerontólogo, por um educador físico ou, né, pela enfermagem. E aí, nesse momento, ele passa por uma avaliação inicial, que eu acho que a gente, né, pode discutir um pouquinho depois sobre qual é o protocolo que a gente avalia o nosso paciente, mas não necessariamente ele tem que passar por todos os profissionais, né? Ele é avaliado por um trio, ele é acompanhado, né, até esse momento do plano terapêutico singular dele, que é criado por essa equipe que atendeu ele, que teve o primeiro contato para se criar esse vínculo, e a partir do momento que se entende as demandas que ele tem, aí esse paciente é designado para cada profissional. Então, temos pacientes que, por exemplo, estão dentro da clínica, mas nunca tiveram contato com um psicólogo, e também temos pacientes que hoje são atendidos principalmente por alunos da psicologia e não pelos demais. Mas no momento inicial, sim, todos esses pacientes, eles são avaliados e triados por uma equipe interdisciplinar. Um aspecto interessante, Letícia, para todos que estão ouvindo aqui, é que a equipe ela é determinante para um centro de referência, mas ela não é uma barreira para a criação de um serviço, né? Se discute muito a equipe mínima para um serviço de referência em dor, né? Então a gente pode encontrar uma composição de equipe, por exemplo, aqui na capital do estado de São Paulo, no município de São Paulo, que possui os centros de referência municipais. A própria Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, a EASP, ela recomenda no seu manual realmente o dimensionamento de uma equipe. Mas eu acho que assim, o que é determinante, a gente vai avançar nessa conversa hoje aqui, é o modelo de atendimento, onde você realmente concentra uma abordagem biopsicossocial e realmente uma assistência interdisciplinar, onde você consegue fazer a leitura do seu paciente com os diferentes domínios e as diferentes manifestações da dor crônica. Isso que a gente vê, aquela nossa experiência de quase 10 anos à frente de um centro, de um serviço de referência, que é determinante para a criação e para a manutenção da assistência.
Eu tô tentando criar um centro de referência, um ambulatório de dor, mas a equipe mínima nesse momento ainda sou eu. Equipe. É, mais ou menos por aí. Tem algum suporte ali da fisioterapia, tenho minha companheira que faz junto comigo, que é da enfermagem, mas enquanto ambulatório ainda é uma equipe. Mas é muito legal que a gente tem como projeto essa expansão da interdisciplinaridade, dessa visão de ter um local para onde esses profissionais também possam direcionar esses pacientes mais complexos, né? Com uma visão biopsicossocial, mesmo que ali eu esteja sozinha, mas assim, com uma visão biopsicossocial e que traga um pouquinho enraizado aí essa visão do paciente como um todo. Também poder direcionar para esses outros profissionais. Então, para criar um centro de referência, a gente precisa ter só cara e coragem. Sim, e aí exatamente isso, porque essa discussão é muito interessante, né? E quando a gente fica realmente nesse ambiente mais endógeno, né? A gente tem muito uma autocrítica para os nossos serviços prestados, principalmente aqui no Brasil, né? Então a nossa experiência, principalmente quando a gente participa de eventos internacionais, eu vou citar especificamente o evento da Sociedade Internacional de 2024, que a gente participou nos Estados Unidos, onde foi uma das primeiras vezes que a gente se familiarizou com o manual da sociedade realmente para os centros de referência em dor, né? E a gente recebe um documento de uma linguagem internacional, feito por uma força-tarefa de realmente pesquisadores e profissionais de todos os continentes. E aí você começa a ver similaridades com o que você desenvolve aqui no Brasil, com o que você desenvolve aqui no interior de São Paulo. Então, realmente, hoje a gente tem maturidade para afirmar que realmente você precisa iniciar esse serviço. E aí, naturalmente, porque as queixas dos pacientes indiscutivelmente vão ser multifatoriais, naturalmente você vai começar a compor a sua equipe e entender realmente qual é a particularidade da demanda do seu perfil. Então, realmente, hoje a gente vê que isso é determinante. Muito mais entender o modelo e que a assistência envolve uma equipe interdisciplinar, do que realmente eu preciso obrigatoriamente ter X, Y, Z profissionais para começar. O começo realmente não é para ter essa barreira, é para ter essa compreensão prévia e aí realmente iniciar a assistência. Mas esse começo já teve 10 anos, né, aí de clínica da dor. Foi isso que você me falou, né? Sim, né? A gente começou, na verdade, a ideação, a discussão do projeto em 2017, né? Alinhado com o surgimento do curso de especialização interdisciplinar. E a partir daí, como a gente está lotado numa universidade pública, né? A gente fez muita discussão e o treinamento de como implementar esse serviço, como eu falei, que está lotado numa clínica escola na universidade. Então a gente teve a oportunidade de discutir muito isso antes de implementar o serviço, fazer pilotos, fazer simulações, e aí a gente iniciou a assistência obrigatoriamente somente no ano seguinte, em 2018. Porque a gente começou a ter essa regulação, como a Lori comentou, dos pacientes de São Carlos, microrregião, para o nosso serviço. Então, ao longo desse tempo, naturalmente, a gente fez diferentes mudanças, a própria equipe evoluiu, o nosso próprio protocolo inicial mudou, né? Mas eu acho que é importante, a gente sempre partiu do mesmo pressuposto, de ter uma abordagem biopsicossocial e de ter um olhar interdisciplinar para a queixa do nosso paciente. E esse paciente chega fazendo educação em dor. É isso? Mesmo. Então, o paciente, assim que é admitido, ele passa pelo processo de avaliação, né? Como o professor Zé disse, foram alguns anos, né? Um primeiro ano de muita discussão, onde com uma equipe inter a gente definiu um protocolo de avaliação, pensando nesse aspecto biopsicossocial, encaixando instrumentos que façam parte desse olhar mais amplo. Ao longo dos anos a gente aprimora, né, um pouquinho esse protocolo. Hoje ele é um protocolo um pouco mais enxuto, mas que a gente continua, né, tendo muito desse olhar biopsicossocial. E aí, a partir desse momento de avaliação, após, né, a avaliação, esse paciente passa pela educação em ciências da dor, junto com a equipe inter, onde é discutido essas crenças, esses comportamentos que o paciente tem, e aí junto com a equipe, nesse processo de educação, colocando mais uma vez o paciente no centro, né, desse cuidado e desse suporte, a gente começa a tentar, junto com o paciente, fazer com que ele compreenda a dor dele, a dor que ele sente, e trazer para ele, né,
mostrar para ele que assim como de uma forma desagradável, né, que a gente tem de sentir a dor ela é importante e funciona como um sistema de alarme, né, para ele. Então, junto com o paciente, a gente vai trazer estratégias que façam ele desmistificar algumas crenças errôneas e funcionais que ele tem e mudanças de comportamento para que ajude ele nesse processo de reabilitação da dor. Inclusive, esse podcast nasceu de um TCC para educação em dor, né? Para quem não assistiu, para quem não ouviu, os 3 primeiros episódios da primeira temporada é justamente uma simulação de uma educação em ciências da dor, que a gente chamava de neurociências da dor, e como vem evoluindo, a gente já chama de ciências da dor. E vocês usam de algumas ferramentas nesse processo de educação em dor. Conta um pouquinho mais, pelo que eu entendi, vocês usam o do dolorômetro, usam o caminho da recuperação, usam os materiais do grupo de pesquisa em dor, do professor Felipe Reis, é isso? É isso mesmo, Lê. Hoje, né, a gente segue o protocolo que é de educação hoje em ciências da dor do professor Felipe Reis, que é do site do Pesquisa em Dor. Então, esse processo de educação ele é dividido em 3 sessões, onde geralmente dentro de 30 minutos a 40 minutos é iniciado a educação em dor e depois, nas próximas sessões, a gente retoma alguns conceitos e continua esse processo. Além disso, né, como você bem falou, a gente tem outras ferramentas que a gente utiliza nesse processo educativo, que é o dolorômetro e também o caminho da recuperação, também idealizados, né, por esses autores do Pesquisa em Dor, junto com o professor Felipe Reis. E eles vão entrar, né, muitas vezes, caminho da recuperação em dolorômetro a partir das metas que são estabelecidas para aquele paciente. Então, dentro daquele plano terapêutico, em algum momento pode ser que o caminho e o dolorômetro entrem, mas não necessariamente. Mas a educação, o protocolo de educação em ciências da dor, esse sim é feito com todos os pacientes. Se vocês quiserem ver um exemplo, como eu disse, os primeiros 3 episódios da primeira temporada. Inclusive, dá para usar como uma ferramenta para os pacientes. Excelente. Eu usei isso na minha apresentação para eu ser bem pontuada, para ser como uma ferramenta que o paciente possa ouvir em casa, né? Para poder ser reproduzida em outros momentos. Porque a educação em dor tem isso, né? Tem aquele contato primeiro, mas ela precisa ser retomada em outros momentos para que tenha um impacto, de fato, na vida desse paciente. E aí, feita a educação em dor, como é que esse paciente vai seguir dentro da clínica? E não somente isso, né? A educação baseada em neurociência da dor, né? A gente teve a interpretação ao longo desses anos, ela também foi uma estratégia para agregar a equipe, né? Como uma ferramenta interdisciplinar. Então, como eu comentei anteriormente, né? A queixa do nosso paciente, realmente, ela nasce de uma natureza interdisciplinar. A dor crônica é complexa. Só que o atendimento interdisciplinar aí só se consolida, mas realmente que você começa a ter um ambiente seguro, um ambiente com capacitação, mas que você envolva esses profissionais com a mesma causa. E é muito difícil a gente iniciar esse movimento com profissionais que naturalmente tiveram uma formação disciplinar dentro da disciplina deles, seja, por exemplo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta e todas as áreas da saúde. Então, a educação em dor, a gente teve essa percepção que ela foi muito importante realmente como um elemento para agregar a equipe. Para quê? Para ele discutir-se metas em comuns, discutir-se a evolução do paciente, muitas vezes incluir elementos de cada profissão no plano terapêutico singular desse paciente, para realmente a equipe entender, nossa, então nós estamos com uma estratégia interdisciplinar? Sim, porque vocês estão compartilhando a mesma técnica, compartilhando as metas e naturalmente favorecendo o manejo do paciente. Então, a educação em dor, eu vou para além, né? Para além de todos os benefícios que a gente observa do nosso paciente, ela teve realmente esse poder de iniciar a interdisciplinaridade dos nossos atendimentos. E de capacitar os profissionais, de educar os próprios profissionais sobre dor, para eles poderem aplicar isso nos pacientes, né? Com certeza. Vocês usam o RUDAS também como direcionamento. É isso para direcionar, para entender qual aspecto da vida daquele paciente está sendo mais impactado, para então direcionar para os profissionais que serão mais acionados no tratamento daquele paciente.
Fala um pouquinho mais sobre o Rudas, explica pra gente como que é legal usar essa ferramenta. Vocês usam também outras escalas, que eu sei que acontece durante esse processo, mas eu acho que é ele que vai nortear um pouco mais para qual profissional vai ser mais acionado nesse trajeto, né? É isso mesmo. O Rudas hoje é um instrumento, né, preconizado pela Organização Mundial da Saúde como um instrumento que vai conseguir ter esse olhar biopsicossocial da demanda que aparece. E aí, dentro da clínica da dor, o Rudas é um instrumento que entrou nesse novo protocolo. Então, junto com o Rudas, a gente tem hoje o inventário breve da dor, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da dor, intensidade da dor do paciente, localização e o quanto a dor interfere nas atividades de vida diária dele, do trabalho, da emoção. Depois disso, a gente também tem a escala funcional específica do paciente, porque através dela a gente vai conseguir, junto com ele, definir as metas, né? A médio, curto e longo prazo que o paciente espera, e aí, junto com isso, alinhar as expectativas dele, né? Então, para além desses instrumentos do protocolo que todos os pacientes usam, a gente também tem um arsenal de instrumentos que podem fazer parte desse momento de avaliação, como a escala de catastrofização, escala de cinesiofobia, escalas para avaliar a qualidade, né, do sono, também fazem parte desses momentos, mas que não vão ser usados em todos os pacientes. Hoje, sim, o Rudas é um instrumento que norteia as nossas ações dentro da clínica da dor. Então, a partir dele, a gente vai conseguir olhar se dentro, né, daquele paciente a mobilidade é uma questão que está mais forte, a participação, a cognição. Então, através dele, a gente vai conseguir definir quais são as metas para esse paciente e quais os profissionais vão ter que ser acionados para fazer parte desse atendimento interdisciplinar. E aí, interessantemente, começa a surgir na nossa discussão aqui, Letícia, que eu interpreto de forma natural, o que é o construto da clínica da dor. Então, a gente começa a entender, né, que o ponto de partida, indiscutivelmente, é o nosso paciente que vai ter essa queixa interdisciplinar. E aí se fomenta uma avaliação de domínio comum, como a Lore comentou aqui anteriormente, onde você não vai só interpretar junto com a equipe as queixas, mas também interpretar junto com a equipe as metas e traçar os objetivos juntos. E aí você associa a procedimentos como educação em dor, que também são de domínio comum de toda a equipe. Então, o que cabe a nós, né, gerenciando esse tipo de serviço, é criar um ambiente seguro para uma equipe que não foi formada para trabalhar de forma interdisciplinar, realmente para ela consiga desenvolver isso sem invadir o espaço de ninguém, muito pelo contrário, somando ao espaço de cada especialidade, principalmente olhando para o manejo desse paciente. Então, naturalmente, vai surgindo uma discussão em equipe, vai surgindo a demanda de capacitações específicas, e aí essa equipe atuando em conjunto, indiscutivelmente vai avançar de forma interdisciplinar. E é interessante como esse cuidado ele vai individualizando de uma maneira muito natural. Porque o paciente chega, ele é abordado pela equipe interdisciplinar, que vai identificando as características individuais daquele paciente e, naturalmente, esse plano terapêutico vai se tornando individualizado, focado no paciente, né? Entendendo as especificidades desse paciente e trazendo muito disso, desse olhar centrado, interdisciplinar, mas que valoriza quais as principais necessidades do paciente. Então, ele vai ser interdisciplinar, mas se ele tem um aspecto cognitivo um pouco mais alterado, ele vai ter é o princípio da equidade, né? Do fornecer, dar ferramentas necessárias para situações diferentes, né? A gente vai tratar os diferentes de maneiras diferentes. Sim, e é curioso, o próprio paciente, muitas vezes, ele vai chegar com uma demanda e não a queixa, com uma demanda muitas vezes direcionada para um profissional da saúde. Ele vai chegar com uma demanda, eu preciso que o médico faça essa prescrição, eu preciso que o psicólogo me acompanhe, eu preciso que o fisioterapeuta me passe essa atividade. E aí o próprio paciente também, ao longo da trajetória que ele fica em nosso serviço, ele também começa a entender que as diferentes manifestações da dor crônica que ele possui, elas estão relacionadas com diferentes profissões. E aí também começa a entender a importância da equipe, né? Porque muitas vezes, né, o paciente ele tem pressa
e isso é natural, para realmente que diminua a sua dor, que tenha uma qualidade de vida, que volte à sua função, retorne ao trabalho e afins. E muitas vezes ele vai buscar um profissional específico que é mais do repertório dele, que é mais da experiência prévia que ele já teve com outros serviços. E aí também, ao longo do tempo, ele mesmo vai quebrando essa crença e vai entendendo realmente que o olhar da equipe é fundamental para a reabilitação e para o sucesso clínico dele. Então, ele também acaba aceitando mais a abordagem dos diferentes profissionais. Então, isso também é um fato muito interessante que a gente vem documentando ao longo desses tempos da Clínica da Dor, que o paciente também ele rompe essa crença e entende que a equipe interdisciplinar ela realmente é que tem que assistir ele. A gente parte que da teoria todo paciente também deveria saber disso, enxergar, mas ele não tem essa vivência nos serviços de saúde. E tudo bem. Então ele consegue entender também isso ao longo do tempo e seguir com os profissionais conforme as diferentes demandas que ele apresentar. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê quando vai buscar esse paciente na recepção, né? A equipe chega lá em um trio e o paciente está esperando que um único profissional o atenda, né? Então isso já começa desde o início, assim, da experiência dele dentro do nosso serviço. Então, a partir do momento que chegam 3 profissionais para atendê-lo, é muito nítido esse estranhamento, né, na recepção dele. Então, quando a gente chega no consultório e quebra aquelas barreiras de eu tô sentado à sua frente, você vai me falar suas queixas e eu vou estar aqui para anotar e ouvir. E lá no nosso atendimento, não. Por ser, né, a gente precisa até adequar o nosso ambiente de trabalho. Porque ali não cabe, né, os 3 profissionais sentados numa mesa e o paciente do outro lado. Ali a gente precisa, de fato, fazer com que o ambiente comporte, né, essas 4 pessoas. Então, para isso, há também uma mudança no espaço. A gente precisa alinhar cadeiras, a gente acaba criando uma roda, e é onde o paciente começa, né, a tirar essas crenças e também a quebrar essas barreiras que o professor Zé traz. Então, isso já começa desde o início do nosso atendimento. E já vai tendo um trabalho de ambiência, já vai tendo um trabalho interdisciplinar, já vai tendo uma quebra de expectativa desse paciente. E uma coisa que, assim, eu acho legal por um lado, por outro lado eu acho uma pena, que é assim, que é não ter ainda a medicina dentro do centro de referência da dor, da clínica. Ao mesmo tempo que eu acho que sim, seria muito interessante, porque eu queria participar, porque eu queria poder estar lá, eu acho muito legal para o paciente tirar essa visão Biomédica, e né? médico-centrada mesmo, sabe? Da ideia do eu tenho dor, eu preciso passar no médico. Não, você precisa de uma avaliação interdisciplinar dessa sua dor. E ali ele tem essa possibilidade de ser olhado. É lógico que vocês têm ainda a possibilidade de ter as interconsultas, se necessário, ali dentro do departamento de medicina, tudo, mas para esse paciente entender que eu costumo dizer para os pacientes com dor crônica que são 5 pilares, assim, do tratamento e que a medicação é um deles. O outro a gente vai envolver estilo de vida, a gente vai envolver sono, alimentação, emocional. E é difícil, às vezes, para esse paciente conseguir entender que ele precisa dos outros profissionais. Então, eu gosto muito da ideia dessa interdisciplinaridade vir sem o médico, não porque eu acho que o médico devia ser mais interdisciplinar, isso sem dúvida, mas para o paciente quebrar aquela visão médico-centrada, de que, nossa, quem vai resolver o meu problema é o médico aqui. E não, né? A gente sabe que em dor, se a gente não tiver em conjunto, a gente não vai resolver. E acho que é interessante, acho que independente da pertinência do profissional, que, como você observou muito bem, é pertinente, também tem o profissional da medicina, e outras áreas também que a gente não tem em nosso serviço, esse processo, ele traz o paciente como mais ativo à reabilitação, né? A gente vai ao longo do tempo também construindo esse protagonismo, como você bem observou, de todos os pilares que deve se abordar na atenção a esse paciente. A gente não pode só atribuir uma estratégia passiva, né? Mas ainda é a cultura de muitos dos nossos pacientes. Então, esse processo de mudança, ele vai tendo essa percepção, né? E vai se tornando mais ativo ao longo do tempo. Na prática, isso se aplica a todos os pacientes? Às vezes não, às vezes realmente a gente tem algumas dificuldades, principalmente nas primeiras semanas,
de ter adesão desse paciente ao tratamento, porque realmente quer uma solução rápida, quer um procedimento rápido, porque infelizmente ele está com muita dor, né? Ou essa dor está incapacitante em diferentes segmentos, né? Mas eu acho que o que é importante realmente é quando ele chega no nosso serviço, é entender que ele faz parte da reabilitação dele também. E isso vendo diferentes equipes, dá essa impressão que realmente consegue compreender de forma até mais rápida do que sendo abordado por um único profissional. E assim, você fala que o paciente chega com muita dor e ele quer uma resposta rápida, porque hoje a gente tem muito essa ideia do milagre, né? Vai resolver muito rápido, que vai ter uma pílula mágica. Tem sempre alguém oferecendo uma pílula mágica, uma massagem mágica, um protocolo que vai te curar em 3 dias. E eu acho que o centro de referência vem justamente nessa ideia contrária de continuidade. Continuidade de cuidado, de longitudinalidade do cuidado, e aí eu adoro falar sobre isso, porque eu sou médica de família, desse cuidado longitudinal, dessa coordenação do cuidado, de uma equipe com o paciente no centro, sendo tratado como um todo durante um tempo, né? Que não vai ser pego, resolvido aquele problema e, ó, né? Daqui para frente, é lógico que a nossa ideia é devolver a autonomia para esse paciente, mas quase no sentido de, vem cá, vou te dar um negócio aqui que tua dor vai passar, daqui uma semana, se voltar, você não me procura, né? Acho que essa ideia de continuidade do próprio centro de referência, da própria clínica, ter essa ideia de primeiro educar o paciente, para ele entender o que ele tem, para entender qual é o domínio dele que está mais afetado, para entender onde que vai agir. Para alguns é meio... é um pouco lento, digamos assim, né? Porque a gente sabe que justamente quem tem dor tem pressa, mas é mais efetivo a longo prazo. A gente está falando de cuidado longo prazo, né? A gente não está falando só do curto prazo. Sim, eu acho que nós, como terapeutas, pesquisadores, e o próprio paciente, indiscutivelmente gostaria de uma solução rápida, simples, né, que realmente curasse ou resolvesse a dor crônica, né? Mas a gente tem essa clareza que não existe. Gostaríamos até na universidade de descobrir isso, né, e propagar, mas né, não temos ainda, né, essa solução, né? Então, eu acho que é importante, com essa fundamentação realmente do que se tem atualmente como opções de tratamento e de segmento terapêutico, que o principal que a literatura nos recomenda é realmente um segmento longitudinal. E muitas vezes, esse exemplo anterior que eu dei, desse paciente que às vezes tem um viés, que quer ser atendido por um único profissional e ter uma resolução rápida, muitas vezes ele vai acabar voltando para nós, porque infelizmente a dor crônica ela vai se manter, ele vai ter que aprender a lidar com ela e manejar ela ao longo da vida. Então a gente também, ao longo desses 10 anos que a gente está com o serviço, a gente também teve essa percepção, né? Que muitas vezes a gente não conseguiu ter adesão inicial de alguns pacientes, mas por diferentes motivos, e infelizmente ele acaba voltando para nós. E aí ele vai entendendo aos poucos, cada um com a sua individualidade, que ele tem que fazer um segmento longitudinal conosco e principalmente com a educação, ele entender e aprender como fazer o automanejo. Eu acho que aí está o grande papel, né, da educação dentro do nosso serviço. É fazer com que ele reconheça que ele é o protagonista da história dele e que ele, junto com a gente, vai fazer parte desse processo. Mas, para além disso, é entender que essas demandas precisam ser atendidas de uma forma longitudinal. Porque é um paciente, como eu disse, que ele já chega de muitos serviços, né? Ele não é um paciente que está há 3 meses com dor e apareceu agora. Geralmente, esse perfil não é o nosso dentro da clínica da dor. Mesmo que vocês não são porta de entrada, né? Exatamente. O nosso perfil é daquele paciente que tem aquela queixa de longos anos. Então, ele já vem, muitas vezes, com, olha, eu já fiz isso e não funcionou, então não quero fazer isso. Olha, eu já passei ali, eu já fiz aquele outro processo. E a educação vem mostrar isso para ele, sabe? Isso não envolve só um aspecto físico, mas talvez a forma como você lida com as suas emoções vai impactar, talvez sua relação com o seu familiar vai impactar. Então, a educação vem mostrar isso para ele e vem mostrar que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a partir do momento que ele começa a entender esse processo, aí ele nos dá a mão, né? E começa esse processo aí que muitas vezes
vai longe, né? Mas um destaque importante, né? Até porque a gente acaba direcionando a nossa fala para a educação baseada em neurociência da dor, Letícia, é também o público que está ouvindo aqui entender que não é uma discussão de uma técnica que suprime a outra ou que a substitui, né? Isso é muito importante, essa compreensão, né? Então, quando a gente fala da educação em dor e de todos os benefícios que ela tem, né? Não só do que a gente vive na nossa rotina, mas os próprios estudos publicados deixam muito claro, né? E até os estudos que comparam as técnicas, por exemplo, comparam a educação em dor com uma reabilitação física, compara a educação em dor com a abordagem farmacológica, os estudos demonstram realmente que não há, né, um efeito, né, maior de uma técnica em detrimento à outra. O que os estudos demonstram realmente que quando as técnicas estão combinadas, quando elas acontecem de forma concomitante ao nosso paciente, que aí os efeitos são maiores. Então é importante também deixar muito claro para o nosso público aqui, né, que a educação em dor não substitui a reabilitação física, não substitui a reabilitação psicológica, não substitui a medicina intervencionista, a abordagem farmacológica ou não farmacológica. Ela se soma, né, a todo esse plano terapêutico realmente, para principalmente promover essa assistência longitudinal que a gente vem discutindo ao longo desse episódio. A gente está falando de ferramentas complementares, a gente não está falando de ferramentas excludentes, né? A gente fala da ferramenta educação em dor, não da única intervenção educação em dor. Ela faz parte desse processo dentro da clínica, né? Mas eu queria que vocês me contassem algum case de sucesso. Eu acho que é importante, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, é a gente lembrar que também educação é uma intervenção, né? Sim. Dentro do nosso curso, né, a gente tem essa simulação prática da educação em dor e muitas vezes a gente não tem um público como o nosso que vem do Sistema Único de Saúde, né? Que parece que é um público que as pessoas veem como ele aceita um tratamento de uma forma mais passiva, só porque ele está nesse Sistema Único de Saúde. E não é isso, né? E aí muitos dos nossos alunos falam, tá, eu entendo que ela é uma intervenção, mas e aí, como que eu faço isso dentro de um consultório privado que a pessoa vai me pagar para ficar me ouvindo falar? E eu acho que é mudar esse olhar. Educação também é uma intervenção. Então, assim como eu vou fazer uma massagem, ou eu vou fazer uma neuromodulação, como eu vou fazer alguma aplicação, a intervenção da educação também é uma estratégia que está englobada dentro do tratamento. Eu vou roubar o teu case de sucesso para contar uma história de educação em dor. Até uma história que eu já contei no próprio podcast, na primeira temporada, mas que cabe aqui bem legal. Que foi uma paciente que eu atendi e que justamente, encurtando um pouco a história, quando eu cheguei no final, eu fiz um processo de educação em dor com ela, até disponibilizei alguns vídeos, e no final ela falou para mim assim, será que você pode explicar tudo isso que você me explicou para minha família? Então, de tudo que eu tinha proposto, da parte medicamentosa, do exercício, tudo que eu tinha conversado com ela sobre o tratamento da dor, o que mais chamou a atenção para ela foi a educação. Que ela queria que a família entendesse Validasse, e validasse, né, essa dor dela e entendesse o que estava acontecendo com ela naquele momento. Então, assim, não só é uma intervenção, como é uma intervenção muito potente. É tão potente que a gente também tem que tomar o cuidado de, às vezes, o paciente não falar... Quando a gente chega na educação em dor e fala, então você tem um centro da dor, que funciona como um sistema de alarme. Então tá na minha cabeça? Você tá querendo dizer que é tudo coisa da minha cabeça? Ela é uma intervenção tão potente que ela pode validar e fazer esse paciente entender, quanto o paciente até se sentir um pouco invalidado, assim. Eu não sei se isso já aconteceu na clínica em algum momento, desse paciente assustar com a educação em dor, ao invés de aceitar a educação em dor, assim. Mas ela é uma intervenção tão potente que ela pode, se a gente fizer ela de uma maneira incorreta, ela pode pegar a gente no pulo. Sim, é curioso, né? Quando lá no início, quando a gente começou, né, o nosso serviço em 2018, né, um dos professores que ainda é uma referência para nós, o professor Carlos Castro, né, ele até organizou um evento na cidade de São Carlos em 2018, né, sobre essa temática da educação em dor, né, e o fechamento do evento foi até sobre os casos que
que ele não teve sucesso aplicando essa técnica, até para o público entender os desafios realmente que são isso, e como muitas vezes a gente pode ter uma expectativa que é diferente do paciente. Tá? Então, acho que isso é muito comum o que você traz aqui. Né? Aproveito, para mim, como professor de uma universidade pública, né, e você perguntou, comente um pouco dos cases de sucesso que vocês têm. Né? Então, a minha interpretação, né, como docente de uma universidade pública, nós temos duas grandes missões na universidade, que é produção e disseminação de conhecimento. Né? Então, quando eu penso em produção de conhecimento, nós vivenciarmos nesse serviço todos os produtos que a gente avançou, sejam as teses, as dissertações, apresentações, né, em eventos nacionais e internacionais, as próprias cartilhas, os manuais que a gente produziu, esse já é um primeiro case de sucesso. A gente olhar para isso, né, para os produtos que a gente fez, né? Mas aí você produziu conhecimento, está no evento, está no repositório, mas esse conhecimento precisa ser acessível. Né? E aí você disseminar esse conhecimento, eu acho que esse foi o principal ganho do nosso serviço. Né? A gente fica na rotina, atendendo o nosso paciente, capacitando a nossa equipe, discutindo os casos, resolvendo muitos problemas de diferentes naturezas, tá? Mas quando a gente começou a receber ao longo desse tempo visitas, tá? Da iniciativa pública, da iniciativa privada, do terceiro setor, do estado de São Paulo, de diferentes estados, para conhecer o nosso serviço e a gente levar esse conhecimento que produziram até eles. E depois de meses ou até um ano, a gente receber a notícia que foram criados esses serviços de dores em outros estados, em outros municípios, eu acho que esse é o nosso principal case de sucesso, porque a gente consegue ter a tranquilidade que a missão foi cumprida e a gente conseguiu disseminar tudo que a gente produziu e desenvolveu na nossa universidade para outras regiões, porque os pacientes nossos, independente de onde eles estiverem, eles estão com dor, estão com pressa e carecem realmente da abordagem interdisciplinar. É ser referência mesmo, né? É ser o exemplo a ser seguido da forma como esses pacientes têm que ser abordados, né? De maneira interdisciplinar, de maneira conjunta, com ensino, com pesquisa, com extensão, trazendo para perto profissionais que querem ser formados em dor de uma maneira interdisciplinar e colocando esse paciente no centro. Então, faz jus, né, a sair da ideia de clínica para centro de referência, né? Eu acho que um ponto, né, que a gente pode também colocar nesse case é que os alunos, né, de graduação têm oportunidade dentro da unidade de saúde escola trabalhar em forma interdisciplinar. Então, eu acho que isso, dentro da sua prática, né, dentro da sua formação, é um grande ganho. Você, junto com uma equipe, pensar em metas, discutir planos, saber dentro, né, daquele caso até onde você atua, até onde você participa, até onde você dá pitaco, e aonde é meu outro colega que vai entrar, e aqui eu preciso tirar o pé. Então, isso acho que é um grande ganho para a formação desses alunos, né, que vão se tornar profissionais muito mais sensíveis e capacitados a não só atender o paciente, mas compor essas equipes de forma interdisciplinar. Esse é um grande ganho, assim, dentro da clínica da dor. E é muito legal que os alunos de uma universidade federal tenham essa possibilidade de tão alto nível de ter esse contato com a interdisciplinaridade, com o cuidado da dor baseado em ciência. E parece tudo muito lindo, né? Mas como é que são esses desafios de criar um centro de referência em dor? Eu acho que os desafios primeiro, né, é entender que quando nasce um serviço numa universidade, realmente, ele tem que estar atrelado obrigatoriamente ao tripé que a gente chama de ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, a gente não vai ter no nosso serviço somente especialistas que vão prestar um serviço. Nós vamos ter um centro de referência, que é onde a gente vai ter alunos do nível de graduação e pós-graduação que estão em processo formativo. Então, esse é o primeiro ponto. Para isso, você realmente precisa criar um ambiente seguro, um ambiente acadêmico, onde você vai favorecer essa formação. Para isso, eu dependo de todo um alinhamento com os programas de pós-graduação e com os cursos de pós-graduação
vinculados, né? Para além disso, né, você precisa ter junto ao município essa clareza que muitas vezes a velocidade que a assistência que um especialista formado vai fornecer ao paciente, muitas vezes vai ser de uma velocidade diferente que o nosso aluno vai fornecer. Então, esse alinhamento junto ao município, esse alinhamento junto ao seu paciente é pertinente também, porque nós estamos num centro de referência, mas também estamos com uma equipe que está em formação. E aí, naturalmente, conforme ao longo dos anos, né, como a gente vem conversando aqui, o desafio é você manter essa equipe estimulada, manter realmente ela reciclada, né? E, sinceramente, você sempre pensar em expandir cada vez mais, né? Então, acho que esse é o principal desafio. No meio do caminho, né, nós tivemos uma pandemia, por exemplo, onde a gente, por um lado, a gente teve que obrigatoriamente fazer assistência pela telesaúde, né, assistência online a esses pacientes. Mas, por outro lado, a gente descobriu recursos que a gente não imaginava que fossem válidos para o manejo desse paciente pela dor crônica. Então, também os desafios ao longo do tempo é entender nessa sazonalidade em que momentos que a gente deve atualizar os protocolos, em que momentos que a gente deve retirar algumas avaliações, em que momentos que a gente deve somar as equipes, em que momentos que a gente deve reciclá-las. Então, o desafio realmente de você entender um serviço ao longo do tempo é também ter essa percepção, que sim, ao longo desses 10 anos, ela oscilou de diferentes formas. E a gente falou muito da interdisciplinaridade, né? A gente entende esse. Você falou que um dos desafios é justamente se adaptar ao longo do tempo e trazer isso muito baseado na universidade, na extensão, na pesquisa, na produção. Esses profissionais são supervisionados. E eles são supervisionados tanto de maneira interdisciplinar quanto dentro de cada área, é isso? Indiscutivelmente. Como eu disse anteriormente, a especialidade, os procedimentos de natureza de cada profissão são tão pertinentes quanto os processos interdisciplinares que a gente possui. E aí, naturalmente, pensando no ambiente universitário, requer de uma coordenação diária e requer realmente de uma supervisão específica. Então, também é previsto o nosso serviço na Clínica da Dor, o que a gente chama dos momentos das supervisões diárias, onde o profissional, seja ele da educação física, seja o enfermeiro, seja o psicólogo, ele vai ter o seu momento com o professor da sua área, sim, para discutir aspectos específicos da sua profissão e que sim, competem ele fazer a abordagem desse paciente também. Então, nós temos uma estrutura que a gente chama da coordenação geral, que acaba tendo essa abordagem mais interdisciplinar, que acomete a toda a nossa equipe, mas também nós temos os nossos núcleos específicos, que são as coordenação diária, que também vão atuar com a fundamentação de cada área. Tá? Por quê? Porque a gente também tem que entender que a evidência, que a fundamentação também tem que estar dentro de cada área. E não somente nessas ferramentas que a gente explorou aqui, como a educação baseada em neurociência da dor, a própria avaliação interdisciplinar, mas também de cada profissão. Eu acho que as capacitações, né, elas acontecem de uma forma muito então os alunos que entram, eles vão ter acesso a protocolo de avaliação, a educação em neurociências da dor, mas também a gente tem esses momentos específicos de olhar, né, para essa evolução do aluno em cada área. Então, muitas vezes a gente recebe alunos que são do primeiro ano até o último ano de graduação, que vêm com bagagens ainda muito distintas, né? Então, o aluno do primeiro ano, às vezes, para entrar no atendimento, ele começa só na observação, até ele conseguir, né, de fato, criar essa segurança para fazer parte da equipe, mas acho que dentro dessas supervisões isso ajuda muito a gente a dar essa segurança para o aluno, porque é dentro dela que a gente vai discutir os casos e também discutir as estratégias dentro da nossa profissão que vão ser utilizadas lá dentro. E para concluir, Letícia, é interessante até citar os currículos da Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, que ela sugere, né, principalmente para esse serviço de referência, você utilizar tanto os currículos específicos de cada profissão que foram produzidos e que são acessíveis, né? São 9 profissões que foram publicadas, e também o currículo interprofissional. Então, a gente trabalha com esses dois modelos, com o nosso currículo interprofissional e também com os currículos de cada área que a gente possui em nosso centro de referência. Trabalhando assim, os profissionais saem ganhando, os alunos saem ganhando, os pacientes saem ganhando e a gente cria
mais ciência e mais referência para ser exemplo para os próximos centros de referência em dor. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, professor Fernando, Loren. É sempre um prazer bater um papo com vocês, é sempre um prazer poder falar sobre dor com gente que sabe tanto sobre dor. E agradecer também a oportunidade da gente estar aqui conversando no podcast, agradecer mais uma vez a universidade por ter acreditado no meu projeto, acreditado no meu TCC, e a gente está aqui junto, batendo um papo para falar muito mais sobre dor, sobre clínica de dor, sobre especialização e capacitando aí novos profissionais para seguirem assim. Esse foi mais um episódio do podcast Compreendedor. Nos vemos em breve para mais um episódio. Você ouviu o podcast Compreendedor com Letícia Franco.